Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Este programa que leva semanalmente até a sua casa, o seu trabalho, uma mensagem de orientação, uma mensagem de ensino baseada nas revistas da CPAD. E hoje nós vamos meditar numa lição profunda e importantíssima para os dias atuais, a questão da banalização da graça. E eu tenho certeza que você será impactado por esta mensagem. Antes da aula começar, não se esqueça de deixar o joinha, deixar o seu comentário, enviar o link desta aula para o máximo de pessoas que você puder e também verifique se é um inscrito aqui em nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Bem-vindo e bem-vinda, a aula já vai começar, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Vamos então para a lição de número 2, que é uma lição sensacional, com uma temática extremamente relevante para os dias atuais. Nós estamos estudando sobre os ataques sutis de Satanás contra a igreja e a lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 10 de julho, e o tema é a sutileza da banalização da graça. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, verso 8, e nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática nos diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A nossa leitura diária está aqui, são versículos, são 6 passagens bíblicas para que você medite em seu devocional ao longo da semana. A leitura bíblica em classe que baseia a nossa lição está em Efésios, do capítulo 2, o capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 10, leitura obrigatória para você preparar esta aula com cuidado e eficácia. Temos aí um pequeno plano de aula, se você é professora, essa sessão aparece em sua revista, muito importante, que é onde você vai encontrar aí estruturas já postas que vão te orientar no que comentar com mais ênfase na introdução, no desenvolvimento e como fazer aquela excelente conclusão de sua aula. Muito bem, então vamos para a nossa aula, vamos falar sobre graça e sobre o atual estado das pessoas quererem banalizar a graça de Deus. Mas é claro que, se nós vamos falar de graça, nós precisamos entender o que é graça. E por que é relevante falar de um conceito doutrinário tão conhecido como a graça? Eu tenho certeza que ao longo da sua vida de fé, ao longo do seu processo de conversão, esta palavra foi muito falada, assim como, por exemplo, misericórdia. Então é importante que a gente consiga entender qual a relevância da graça, por que ela é a pedra basilar da doutrina soteriológica, da doutrina da salvação que nós hoje ensinamos em nossas igrejas, tá bom? Então, para comer de história, no nosso tópico 1, nós temos exatamente essa ideia: compreendendo a graça. E eu gosto de dizer o seguinte, resumindo o nosso tópico 1, porque o objetivo nosso aqui não é eliminar a revista, não é eliminar o seu estudo individual e muito menos substituir a aula de domingo pela pré-aula, mas sim fazer um rápido resumo apontando os principais tópicos para que você consiga desenvolver a sua aula. Nessa aula especificamente, eu vou focar menos no tópico 1 e no tópico 2 e vou dar uma importância maior para o tópico 3. Não que o tópico 1 ou que o tópico 2 sejam menos importantes, mas que a essência do objetivo da lição
reside no tópico 3, que nós vamos tratar sobre efetivamente a banalização da graça. Inclusive, fica aí uma sugestão para você, professor e professora. Não fique o tempo todo da lição fazendo uma análise doutrinária, teológica, soteriológica do conceito de graça. Ele é importante, ele é o âmago, o coração dessa aula, mas o mais importante é você observar que o título da lição está preocupado em abordar um ataque, e esse ataque é a banalização da graça. E é isso que você tem que focar na sua aula, e isso está no tópico 3. Então, se me permite uma sugestão, gaste menos tempo no tópico 1 e no tópico 2 e invista no tópico 3, que é inclusive o que eu vou fazer aqui em nossa pré-aula. Então, começando a entender a graça. Eu sempre que vou falar de graça, eu faço um contraponto entre duas palavras-chave quando o assunto é amor de Deus. Graça e misericórdia. Ambas são manifestações puras do amor de Deus. Mas o que vem a ser graça e o que vem a ser misericórdia? Vejamos, quando nós falamos em graça, nós dizemos que a graça é aquilo que reflete o favor imerecido ou presente merecido. A palavra graça significa presente e não é um termo apenas teológico, é um termo que aparece mesmo nos cânons jurídicos que existem por aí, né? Nos livros jurídicos também se fala em graça, graça real, graça presidencial, e a graça nada mais é do que você ganhar um favor que você não merece, você ganhar um presente que você não merece. E é importante entendermos isso, porque de onde vem o conceito da graça? Que presente é esse? A graça maior que Deus nos deu foi a graça da salvação. Se você pegar a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, vai comigo aí, pega a sua Bíblia. Lá no verso de número 21, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Esta palavra aprove a Deus quer dizer, foi de bom grado, foi de boa vontade Deus salvar o homem. Então, o maior presente que nós podemos ter, claro, nada mais é do que a salvação. Então, qual é o papel maior da graça? A Bíblia mesmo deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Isso está escrito em Romanos capítulo número 6, o texto áureo da fé. O salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo vem, ele nos dá um presente. Que presente é esse? Aí o versículo continua. O dom gratuito, ou seja, o presente de graça que não custou nada, é a vida eterna. Portanto, nós não merecíamos, estávamos condenados ao inferno, mas a graça de Deus nos alcançou. Agora, é claro que nós também temos que falar em misericórdia. E o que vem a ser a misericórdia? O que vem a ser a misericórdia? Bom, a misericórdia, ela tem um sentido semântico diferente da graça. A misericórdia é o castigo que mereço, é o castigo que mereço, mas não recebo. Isso é misericórdia. Ou seja, vamos entender, graça é o presente imerecido, é o favor imerecido. Eu não mereço, mas ganho. É um bem que eu não merecia, mas eu recebo. Já a misericórdia é o castigo que eu merecia. Era a pena que eu deveria cumprir, mas não cumpro. Por quê? Porque eu fui alcançado primeiramente pela graça.
Então, se nós pudéssemos estabelecer uma ordem temporal, nós temos a graça e a misericórdia vem colada. Eu não gosto de dizer que a graça vem primeiro que a misericórdia, como alguns teólogos famosos dizem. Eu gosto de dizer que a graça e a misericórdia são expressões instantâneas e que exerce o mesmo papel, que exerce o seu papel no mesmo tempo. Ou seja, elas são igualmente temporais, elas são assíncronas. Tanto a graça quanto a misericórdia acontecem no mesmo momento, tá bom? E aí você vai ver que ele fala que a graça é um favor imerecido. É verdade, Romanos capítulo 3, que é o capítulo que mostra o retrato do homem, o cenário do homem, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, verso 10, nós temos dizendo que não há um justo, nenhum sequer. Aqui também diz que perante Deus nós não tínhamos nada a oferecer, porque as nossas obras são como trapo de imundícia. É interessante, eu quero destacar esta palavra para vocês, trapo de imundícia, porque quando a gente fala em trapo de imundícia, as pessoas imaginam retalhos, né, roupas velhas, mas não era. Aqui, Paulo está se referindo aos panos que as mulheres da sua época usavam para se manterem limpas durante o ciclo menstrual. Então, quando ele diz que as nossas obras eram piores que trapos de imundícia, ele está se referindo àquele pano que tinha sangue menstrual. Nossas melhores obras eram piores do que esse tipo de tecido, esse tipo de rejeito corporal. Então veja a situação que nós estávamos. Não é uma ou duas vezes que a Bíblia deixa bem claro que nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, nada mesmo. Nós não tínhamos quantidade que pagasse, mas graça é isso. Graça é você receber o favor de Deus mesmo sem merecer. É interessante porque no tópico 2 ele vai trazer o contexto que nós vivemos para que a graça se manifestasse no mundo. Ele começa falando sobre a necessidade da graça. E a resposta é muito simples. Por que é que nós necessitamos da graça? Resposta: porque o homem pecou, porque o homem herdou o pecado desde a sua gênese. Quando o próprio salmista diz, né, em pecado me concebeu a minha mãe, nós estamos aí diante de um processo de entender que o homem já nasce pecaminoso desde o momento em que Adão foi tentado e mesmo não sendo obrigado, ele pecou por livre e espontânea vontade. E isso promoveu consequências. Então, qual é a necessidade da graça? Nós sabemos que a grande consequência do pecado, já foi dito aqui nessa aula, é o salário mortal. É a morte. Portanto, nós estamos debaixo de uma palavra inexorável, uma palavra que não volta atrás, dita por Deus para Adão e Eva, dizendo: olha, não comais esse fruto, mas se vocês comerem, vocês irão morrer. O homem peca, o homem devora o fruto e entra a morte. E nós não estamos falando apenas de morte física, processo natural de envelhecimento. Nós estamos falando, inclusive, em morte espiritual. E Deus não poderia deixar isso passar. Por que não? Porque em sua justiça, Deus não deixa o pecado impune. Não deixa. E é aí que entra em ação a necessidade da graça. Porque ao mesmo tempo que estamos falando de um Deus que é puramente juízo, também é um Deus que é puramente amor. Nós sabemos que isso gera algumas contradições. Existem alguns filósofos que durante muito tempo sofreram demais com a questão da unibenevolência, né? O que seria esse paradoxo da unibenevolência? Olha, se Deus é todo poderoso, ele não é todo bom. E se Deus é todo bom, ele não é todo poderoso. Por quê? Porque as pessoas tentam encaixar Deus na justiça
humana, tentam encaixar Deus no contexto de bondade humana. O paradoxo da unibenevolência diz assim: se Deus é todo-poderoso, olha para o mundo como está e não faz nada, então é porque ele não pode fazer tudo. Ou seja, se ele é todo bondade, ele não muda o cenário que nós vivemos de caos, de tragédia, de morte, porque ele não pode tudo. Por outro lado, se ele é um Deus que é todo poderoso, que pode fazer tudo, então se ele não faz nada diante da tragédia que se abate sobre o homem, então ele não é totalmente bom, ele não é um Deus todo bom. Esse paradoxo faz muito sentido se o analisarmos pela ética humana, se analisarmos pela ética e moral humana. Porém, nós precisamos entender que, primeiro, sim, Deus já fez algo por isso. E o que ele fez? Deus já fez nos dar a graça. O seu único filho entregue na cruz do Calvário é a expressão máxima desse amor. Então, ele já fez algo pela humanidade. Aliás, ele fez tudo pela humanidade. Ele deu o seu próprio filho unigênito para que o homem conhecesse a sua extensão amorosa. Por outro lado, Deus também não quer que o ser humano seja um ser autômato, em que ele o tempo todo seja uma babá, o tempo todo ele seja uma aia que fica cuidando da criança. Não, ele nos deu autonomia e livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. E o seu amor é enorme, mas não nos isenta da consequência de nossos atos. Assim como acontece com o pai, com a mãe, com o seu filho. Ela tenta proteger, ela tenta guardar o seu filho, a sua filha, dos males. Chega no momento em que ele toma as suas próprias decisões. E as consequências das suas decisões não é culpa do pai que foi mal ou ruim, não é culpa da mãe que foi mal ou ruim, necessariamente, mas sim dele que tomou as suas próprias atitudes. Então, Deus, ele é unibenevolente e unipotente, ele é todo amor e ele é todo poderoso. E a expressão máxima desse todo amor é justamente a graça que ele nos deu. E qual é a extensão dessa graça? Aí nós precisamos contrapor duas palavras que se parecem muito, mas não significam a mesma coisa de jeito nenhum. Eu posso afirmar para você que a graça de Deus, ela é universal, mas não é universalista. A graça de Deus é universal, mas não é universalista. Qual é a diferença entre eles? O universalismo é um exagero universal. Veja, quando falamos que a graça de Deus é universal, é porque nós, arminianos por formação, nós não somos calvinistas, cremos que a graça de Deus foi estendida a todos os que querem, a todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, forem motivados pelo Espírito Santo. Essa graça está disponível, essa graça está aberta. Prova disso é quando você pega, por exemplo, Marcos, capítulo de número 16, tá? Marcos, capítulo 16, tem um textuário das missões da igreja. Me acompanha aí, anote o versículo. Marcos, capítulo de número 16, verso 15 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso aqui? É o que Paulo diz lá em Romanos. É o ouvir, a fé que vem pelo ouvir, e no caso aqui, ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos pregando o evangelho a toda criatura. Mas ele continua. Beleza, toda criatura. Mas todo mundo está automaticamente salvo? A graça é estendida a todas pessoas, mas todos estão automaticamente salvos? A resposta está no próprio versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O universalismo diz assim:
Independente de você crer ou não, independente de você ser bom ou não, você está salvo, porque a graça alcançou a todos. Então é importante deixar bem claro, alcançar não significa necessariamente que a pessoa vai recebê-la. Existe uma crítica por parte do movimento calvinista a esse tipo de análise que nós fazemos, porque interpretam dizendo, então quer dizer que o sacrifício de Cristo não é eficaz e eficiente. Veja, o sacrifício é totalmente eficaz e é totalmente eficiente, mas ele não é compulsório, não é obrigatório, não é qualquer pessoa que vai lá e lança a mão e automaticamente já está salvo. Claro que não. Precisa haver uma aceitação, precisa haver um convencimento através do Espírito Santo e da palavra ministrada ao coração do ímpio. Portanto, a graça é estendida a todos, universal, porém não é compulsória, ela precisa ser apossada pelo outro. Eu sempre comparo a graça como se fosse um banquete que alguém disponibiliza 100%. Eu garanto que quem sentar e comer será saciado. Isso é eficiência do jantar, isso é eficácia da janta. Quem comer terá os melhores pratos e vai ficar saciado. Mas ninguém vai obrigar a pessoa a sentar e comer. Claro que não. A pessoa senta e come se quiser. Quem experimenta da graça não é parcialmente salvo. Quem experimenta da graça é totalmente salvo, mas não é obrigatório aceitar a Jesus Cristo, não é obrigatório. Portanto, é muito importante deixar isso. Por quê? Porque essa é justamente a ponte entre o capítulo 2 entre o tópico 2 e o tópico 3 de nossa lição. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a olhar para a graça, a sociedade atual tende para olhar para a graça de uma forma universalista, através da expressão fofa, da expressão melosa, digamos até altruísta, gentil, dizendo Deus é amor. E se Deus é amor, ele não vai exercer ira, não vai exercer raiva, não vai exercer juízo. Algumas pessoas até dizem, eu não consigo imaginar um Deus capaz de impor um juízo às pessoas. Veja, eu até falei do tópico 3 e tópico 4, né? Dá uma ênfase no tópico 3, mas a nossa ênfase maior é o tópico 4. Mas para entendermos como que isso surge, eu vou dizer para você o seguinte, essa ideia de que Deus é puramente amor, então não é um juízo, não é uma ideia nova. Na verdade, ela começa logo nos primeiros séculos da era cristã, lá com um heresiarca chamado Marcião, lá no ano 144 depois de Cristo. Esse Marcião, ele funda um movimento chamado marcionismo. Tá? E o que era o marcionismo? Ele diz o seguinte, olha, não tem como Deus ser um Deus mau. Agora que a graça veio, agora que a graça chegou, a lei já era. Acabou a lei. Esqueça isso. A lei não existe mais. A lei não serve para mais nada. Então agora é puro amor, é pura graça. E aí, na dificuldade de conciliar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, Marcião chegou ao cúmulo de falar que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Olha que absurdo, como se de repente surgisse um novo Deus, uma nova essência e ele fosse derrotado. Bom, Marcião foi combatido, foi excomungado pela igreja. Só que com o passar dos anos, a Igreja Católica começou a fazer uma espécie de movimento para enfraquecer essa questão do juízo e mesmo pensar na graça. É nesse contexto que surge a Reforma Protestante.
Veja, qual que era o contexto da Igreja Católica nessa época? A Igreja Católica, ela acredita que além da inspiração apostólica, também existe a inspiração do magistério e a inspiração papal. A inspiração do magistério são as orientações que o Papa dá ex-cátedra, ou seja, sua cadeira, através de suas encíclicas. Então, as suas cartas têm o mesmo peso que a inspiração bíblica que os apóstolos tiveram. Por quê? Porque eles creem na sucessão papal ou sucessão apostólica, que o Papa é o sucessor dos apóstolos. E é exatamente em cima dessas encíclicas que a Igreja Católica justificava doutrinas como a ascensão de Maria, a virgindade permanente de Maria, a questão do purgatório e também a questão da venda das indulgências. Se nós voltarmos ali no período que antecede o ano de 1517, você vai ver a Igreja Católica envolvida com a ideia de que você também poderia ser salvo através das suas obras. De que maneira? Comprando indulgências, doando terrenos para a igreja, doando terrenos para a estrutura eclesiástica. Só que ao mesmo tempo que ela se fortalece em termos econômicos, começa a surgir movimentos das chamadas monarquias absolutistas que começam a contestar essa ideia do Papa também ter um poder real. Porque até então, o Papa exercia um controle estatal tão grande quanto o dos imperadores, não é? Tão grande quanto o poder de um rei. Então agora começa a haver um enfraquecimento político da igreja. E é dentro desse contexto que Lutero se levanta com outros reformadores e pré-reformadores e diz: não, isso está errado. Não se salva pela fé, se salva através da graça. E quem é que nos conduz? A lei. A lei que nos conduz a Cristo. Mas, irmão de Israel, onde você está vendo isso? Me acompanhe, por favor. Vai em Gálatas. Gálatas é uma epístola que eu gosto bastante. É chamada, inclusive, de a epístola da liberdade cristã. E se você pegar o capítulo número 3... verso 24, me acompanhe. O marcionismo dizia: esqueça a lei, esqueça, estamos debaixo de uma pura graça. A Igreja Católica dizia: esqueça a lei e esqueça a graça. Agora quem manda é as obras. Veja como o papel soteriológico foi deturpado ao longo da história cristã. E aí, Gálatas capítulo 3, versículo 24, dá uma resposta para tudo. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que nos conduz a Cristo é a lei, e quem nos justifica é a fé. Quem diz isso? A Bíblia Sagrada. Então, é nesse contexto que surge a ideia da reforma protestante. E a reforma protestante, ela estabelece 5 fundamentos para que venhamos a entender o papel real. E nós dizemos, se algum desses 5 fundamentos, chamado de 5 solas, for quebrado, não faz mais sentido falar em movimento evangélico. E observe, o primeiro sola que a reforma protestante nos coloca 512 anos depois, né? 512 anos depois, o primeiro sola, 505, né? 505 anos depois, o primeiro sola que a reforma coloca é sola gratia. Sola gratia. Só a graça nos salva. O que mais? Sola fide. Somente a fé nos justifica. Somente a fé nos leva a Cristo. Sola Christus, ele é o único Filho de Deus, ele é o único Deus, só Cristo é o Messias. Sola Scriptura quer dizer, não tem nada de magistério, nada de encíclica papal, é só a Bíblia Sagrada que fala tudo, é só a Escritura que nos conduz aos céus. E finalmente, sola Deo glória, somente a Deus seja dada a glória, a honra e o louvor.
Nesse contexto, então, que nós vemos mais uma vez a igreja sendo reavivada e dizendo, olha, nós temos a graça, o favor imerecido. Quem nos trouxe até ela? A lei. E a graça nos faz experimentar a misericórdia de Deus. E hoje? O que acontece hoje? Hoje, nós temos uma releitura do marcionismo. Hoje, nós temos uma releitura de uma outra heresia, que era o antinomianismo. O antinomianismo caminha junto com o Marcião, dizendo, olha, esqueça a lei, nós não precisamos da lei. Sabe onde é a origem disso? Lá no Éden. Se você pegar Gênesis capítulo 2, qual foi a frase que a serpente fala para Adão e Eva? Deus não vai matar nada, pode comer, pega o fruto, ele não vai matar vocês. Isso já é um reflexo da questão de duvidar da justiça de Deus. E hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, existe uma geração que não quer sentir as dores dos seus atos. Uma geração de homens, mulheres, jovens, adolescentes que querem viver de forma inconsequente e quando estão diante do seu pecado, estão diante de seus atos, justificam-se dizendo, eu sou falho, eu sou pecador, mas a graça de Deus me alcançou e como Deus é amor, Ele não vai me julgar. Como Deus é amor, você não pode apontar o dedo para mim e dizer que eu estou errado. Como Deus é amor, a graça dele é infinita. E aí surge uma deturpação chamada hipergraça. O nome é infeliz, porque hipergraça significa graça grande, graça enorme. E realmente, a graça de Deus ela é enorme. Nós vimos nesta aula que a graça de Deus é tão grande que ela alcançou a todos e a todas. A graça de Deus é tão grande que ela é universal. É disponível para todas as pessoas, mas não é universalista. A hipergraça diz isso, tá? Ela diz, olha, vocês precisam entender que o sentimento de arrependimento, o sentimento de punição, ele surge quando eu recebo amor, não quando eu recebo juízo. A hipergraça diz que não se deve falar em pecado, não se deve falar em inferno. Por quê? Porque é a geração dos coachings, é a geração da autoajuda, é a geração criada na Nutella, como diz o ditado por aí. E esse processo é danoso. Por quê? O que é que a psicologia coach, a teologia coach mais pragmatiza, mais aborda? A autoestima. O alto desejo de aparecer, a vontade de se mostrar, a satisfação do ego humano. Você está aqui, não se incomode, venha como você está, fique como você está. Olha, em algum momento, o amor de Deus vai te constranger. E quando esse amor te constranger, você vai mudar as suas atitudes. Mas enquanto isso, não vai vir castigo, não vai vir juízo. E ai daquele que ousa ir para a rede social e para um púlpito falar, raça de víboras, vocês estão em pecados, se convertam, arrependam-se. É um julgador, é um fariseu, é alguém que se acha melhor que os outros, é um santarrão. Olha aqui para mim, eu não sei o que é santarrão, porque a minha Bíblia diz que nós devemos ser como a vereda do justo, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu aprendi com a Bíblia que a santificação, ela é posicional e é gradual. Posicional significa que quando eu aceito a graça, ocorre a metanoia, ou seja, a mudança de vida, o arrependimento, a conversão, o virar para trás. E quando isso acontece, eu reconheço que sou pecador, como Isaías reconhece no capítulo 6 de seu livro, reconhece que ele é um miserável, e ele vai em frente, ele muda de vida. Portanto, essa graça que livra o homem de qualquer ideia de juízo, essa graça que isenta o homem de responsabilidade com os seus atos, essa graça que não anuncia o juízo, que acha que pregar inferno e pecado é demodê, é algo ultrapassado, fora de moda, não é a graça bíblica. É uma graça deturpada, é uma graça barateada. A Bíblia deixa bem claro que isso é
falso. Sabe o que me lembra aqui agora? Me lembrei de uma frase de John Wesley, um célebre pregador, o pai do avivamento, né? John Wesley, ele dizia o seguinte, que nossos sermões deveriam ser 90% a lei e 10% a graça. É claro que ele faz de forma hiperbólica, dizendo a importância das pessoas sentirem a situação em que estão. Quem nunca leu aqui Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, né? Um sermão claro, sério do Jonathan Edwards. Precisa ler. Jonathan Edwards, quando ele ministrou esse sermão na Suécia, as pessoas se seguravam nos bancos com medo de ir para o inferno. Eu acho que é isso que falta hoje para essa geração. Uma mensagem de verdade, uma mensagem que confronta, porque o evangelho é um evangelho de confronto. O evangelho é um evangelho que nos incomoda, que não nos permite se conformar. Romanos capítulo 12, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Vamos lá, abra aí comigo, ó. Romanos, capítulo de número 12, rogo-vos, pois, irmão, verso 1, tá? Verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Sacrifício quer dizer dolorido, renúncia. Não é essa vida de algodão doce que algumas igrejas, comunidades pregam por aí. Não é esse universalismo tosco, barato, que algumas igrejas aí pintam Jesus Cristo. Continuando, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Seja a contracultura deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a Bíblia fala que certa vez Jeremias começou a anunciar as verdades de Deus e veio Ananias. O que Jeremias anunciava? Anunciava o juízo, anunciava a morte, a punição. E Ananias, não! A hipergraça está aqui, Deus é amor, vocês são povo escolhido por Deus, não vai acontecer nada com vocês. E qual foi o resultado disso? Você já sabe, o resultado foi que o povo deu ouvido para Ananias, que pregava o sermão que todo mundo queria ouvir, e deixou Jeremias de lado. E qual foi a consequência? O passeio foi bom, mas o destino foi trágico, o povo veio a perecer. Meus irmãos, minhas irmãs, não permitam que a graça seja pretexto para as pessoas viverem da forma como estão. A graça custou caro, porque custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e prospere a vossa vida sempre mais. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.